Olá pessoa, tudo bem com você? Hoje, professor Vitor de Geografia aqui para falar de um tema muito importante para o segundo ano do Henrique. A gente está falando aí de urbanização no Brasil e no mundo. No Brasil, porque a gente pode perceber que nossa urbanização, por mais que tenha sido bem depois do que outros países, ela segue a mesma tendência. Pois bem, mas o que é essa urbanização? O que é urbano? O que é rural? Gente, urbanização é um processo de transformação de um lugar que era rural e passa a ser urbano. E o urbano e rural, eles vão ser diferentes no sentido de que o rural tem atividades do setor primário, como por exemplo a agricultura, pecuária, mineração. O meio urbano geralmente está atrelado às atividades do setor secundário e terciário. O secundário é o setor da indústria e o terciário é o setor de serviços e comércios. Além do que, o meio urbano ele tem uma infraestrutura de maior população, justamente por conta desses serviços e comércios demandar uma maior população. Então são áreas com maior densidade demográfica, maior quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. Pois bem, a gente percebe que esse processo de urbanização, da passagem do rural para o urbano, ele também tem uma relação com outro fenômeno muito importante chamado êxodo rural, que é a saída das pessoas do meio rural para o meio urbano. Tanto por fatores atrativos, como por exemplo a maior oferta de emprego e maiores salários no meio urbano, quanto por um fator repulsivo, que é justamente a falta de oportunidade no meio rural. Pois bem, a gente percebe que uma tendência, tanto no mundo quanto no Brasil, que a urbanização, especialmente quando ela acontece de uma forma muito rápida, ela traz sérios impactos. Por quê? Um monte de gente vindo para a cidade, vindo para o meio urbano ao mesmo tempo, acaba trazendo alguns impactos negativos, como a falta de planejamento urbano. E aí geram o que a gente chama de problemas urbanos, como por exemplo, a falta da coleta de lixo, do saneamento básico, a falta de segurança pela expansão muito rápida da cidade e o policiamento não acompanha, e também essa violência urbana gerada pelo crescimento da população e as pessoas não têm condições suficientes para se manter dentro da cidade e acaba gerando aumento dessa violência, o trânsito. Então, todos esses problemas urbanos, eles são a consequência do processo de aceleração da urbanização, beleza? E na aula de hoje, no trabalho que vocês vão ter hoje, vocês vão ter que relacionar essa questão da urbanização, que geram, por exemplo, áreas de periferia, favelas, uma área com grande densidade populacional, não só nas periferias, na favela, mas como, por exemplo, áreas de prédio, né, que é chamada verticalização, onde você vai ter uma grande concentração de pessoas. Então vocês vão fazer na tarefa de hoje uma relação, fazer um texto, não precisa ser muito longo, fazendo essa relação do processo de urbanização, de uma grande quantidade de pessoas vivendo naquele meio, com a contaminação da Covid-19, tá certo? Então vocês vão fazer um texto explicando um pouco desse processo de urbanização, falando um pouco sobre essa densidade demográfica e relacionando com a Covid, como funciona essa contaminação em lugares que nós temos, por exemplo, um meio urbano muito grande e lugares que você não tem um meio urbano tão grande, lugares mais rurais, por exemplo. Então, pessoal, faça as atividades e me envie. Muito obrigado por me aguentar até o fim e até a próxima!